Fala pessoal, Wellington Borel falando, nós estamos aqui diretamente do podcast Produto Piloto. Produto Piloto, não é isso? E nós estamos no nosso episódio 2, estamos felizes para caramba de estar aqui falando sobre produto, construção de produtos digitais. E eu estou mega animado por esse bate-papo. O nosso episódio anterior foi sensacional e eu tô aqui com os meus amigos. A gente tá aqui para se divertir, né, também, né? Tô aqui com Rafael Mazaro. Dá aí seu olá, Rafa, beleza? Fala, galera. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Como eu sempre falo, o podcast ele é atemporal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Mazaro, gerente de transformação digital. Amo falar sobre produto. Estamos aqui com essa missão maravilhosa de contar um pouco de como a gente tem um conhecimento sobre o tema, algumas coisas teóricas, outras muito práticas, mas o mais importante é que a gente se divirta, que a gente fale bastante sobre o que a gente gosta, que a gente tome a nossa cerveja. Não é verdade, Zé? Fala aí. Isso aí, o mais importante é a cerveja. Então vamos dar um brinde aqui antes de mais nada, né? Putz, verdade, cara. Au! Nós estávamos perguntando aqui assim, vamos fazer um recap do episódio anterior? Falei, mas a única coisa que eu lembro do episódio anterior é que a cerveja tava boa. Como assim? Eu tenho poucas lembranças. Sensacional. A parte mais, assim, pegar o final do episódio, talvez eu não lembre tanta coisa. Mas puxa o link aí, vamos assistir o finzinho, né? aí a gente começa. Aí te dá o comentário. Aí lembramos que tem o nosso amigo também aqui, o Rick. E hoje aqui nos bastidores, nosso parceiro Abel foi pro céu. Bora. Sensacional. E estamos também aqui com o Renan. E aí, Renan, dá um salve pra galera. Fala, pessoal, como vai vocês, né? Não vou ter esse retorno, mas é um prazer aqui estar com meus amigos novamente, mais um episódio. E vamos nessa. Tenho um background, uma carreira em grandes corporações, só que recentemente decidi empreender. E tô nessa nova jornada aí, nessa loucura. E vamos aí falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Sobre produtos digitais. E vamos nessa, produto piloto. E vamos aproveitar também, Zé, dá o seu salve e aproveite, Zé. Você foi o host do episódio 1 do Produto Piloto. Cara, o que mais marcou, né, também? Se apresenta e depois fala pra gente aí como é que mais marcou no primeiro episódio. Bom, galera, eu sou o Zé Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse podcast. Como o Rafa disse, é atemporal, né? Eu sou CTO, né? Como eu disse no último, né? 20 anos nessa indústria vital. Chique, a piada hein? já né? Piada velha, fica pesada, né? Mas que depois só um pouquinho. Tem que ver aí, velho. E, cara, vou te dizer que esse é um momento que, além do encontro, né? Dos amigos, da cerveja, falar desse assunto é algo que é extremamente prazeroso, né? Falar da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Enfim, isso carrega um desafio grande, né? Que é de aterrissar esse assunto, né? E aí, puxando o gancho aí, o pedido do Borel de fazer o recap do último episódio, a gente falou no último episódio muito sobre o conceito geral de produto, uma visão geral, a visão de como construir valor, a visão de qual é o propósito de um produto, né? Gerar valor para alguém, construir valor, ocupar uma lacuna no mercado ou na sociedade de alguma forma e aproveitar uma oportunidade. Quando a gente fala de valor, a gente está falando de um valor monetário, um valor social, um valor que pode ter N formatos de construção. Acho que esse é talvez seja uma boa síntese do que a gente discutiu ao longo de 1h30 no último episódio. Aí, Borel, um monstro, hein? Tá vendo? Deu certo, né? E nós estávamos preocupados se íamos lembrar, né? O que nós conversamos no último episódio. Eu lembro que, cara, a gente levou um tempinho bem interessante falando sobre problema, né? Quando a gente fala de construção de produto, o produto precisa resolver um problema do mercado, de alguma pessoa, né? Então, eu acho que pode ser esse o start para começar o nosso bate-papo hoje, né? Se a gente constrói um produto, esse produto se propõe a resolver um problema, esse problema é de quem? Resolve o problema de quem essa solução que a gente está construindo ou que vai ser construída? Então, eu queria ouvir de vocês como é que a gente faz para descobrir, cara, quem é o nosso público-alvo, né? Se eu construo um produto que resolve um problema, esse problema é de quem? Como é que eu faço para descobrir isso?
Manda aí, Renan. Bom, existem diversas estratégias, assim, se a gente for levar no campo prático, né? Mas acho também já puxando um gancho do recap, para mim o core mesmo é o problema. Então, é o ponto de partida para a gente ter uma solução que gere algum valor no futuro, né? Mas a gente está voltando aqui agora para a questão do público, né? Que é assim, se for vermos ali, né, é o segundo passo para a gente começar a guiar a solução, né? Acredito que a questão principal é a gente olhar para o nosso mercado, uma coisa que a gente pode tentar encontrar pessoas que tenham esse problema e muita pesquisa. Acho que é o principal. Você olhar para o público, olhar para a internet, olhar pesquisa de forma geral, que a gente chama, tem alguns termos técnicos, né? É pesquisa desk, é um exemplo, né? Tem alguma série de outros tipos de pesquisa. E você tentar ir atrás de pessoas que tenham esse problema. Então não tem muito receita de bolo, né? É você ir atrás mesmo e correr e tentar identificar ali quem que é o seu público. Na verdade, quem é o público que tem aquele problema, né? Na verdade é isso. Tem uma questão que nós somos do background de tecnologia. E está intrínseco em nós pensarmos sempre em solução antes do problema. Então quando a gente começa a ouvir alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: pô, esse negócio aqui daria pra gente construir, sei lá, um negócio assim, assim, assado. É sempre pensando muito na solução. Mas o caminho saudável nessa nossa discussão aqui na linha que o Renan está discutindo, que nós estamos entendendo, que o Renan trouxe aqui, precisamos ouvir o nosso público. Precisamos saber quem é o nosso público. Acho que é o primeiro passo, de fato, nessa construção. Então, temos um problema. Esse problema, ele endereça uma pessoa especificamente? É só o Borel que tem o problema sobre aquele assunto? É um bairro? É uma cidade ou não? É um problema mundial? Então, o primeiro passo é, de fato, tentar identificar esse público. Por onde nós começamos? Então, existem ferramentas, existem técnicas que a gente pode fazer. Da mais simples possível, que é, eventualmente, você fazer ali um formulário, jogar na internet, pesquisar no seu bairro, na sua cidade, como também ampliar essa discussão e levar para uma pesquisa mais aprofundada, ou até mesmo mais qualitativa, quando é mais específico. Então eu vejo que o ponto de partida na nossa discussão aqui é sobre como a gente mapeia este público. Então, para a gente mapear, Zé, como que você entende aí que é o caminho? Conta aí. No fim das contas, assim, até puxando um pouco do conceito, né? Quem resolve o problema de alguém, né? Então, no fim das contas, você precisa ter clareza de para onde você está indo, né? E aí eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa olhar e concordo com você, Rafa, de que é um vício, né? É um vício de tecnologia, é um vício do nosso mercado, talvez, de começar pela solução, né? Então você vai lá e olha para aquele problema, você enxerga a oportunidade, no fim das contas, né? Produz uma solução e daí você sai com uma solução, na verdade, uma solução em busca de um problema, né? E nesse caso, cara, acho que se a gente trouxer isso para o dia a dia, se pegar aqui a situação, pegar a própria voz e conteúdo, a gente está aqui sentado hoje, sentado numa proposta de valor que é super interessante, que ocupa um nicho de mercado que, você vê na figura do Gustavo Passi, olhou para o mercado de comunicação, cara, entendeu que o podcast era uma oportunidade de dar acesso, dar voz para pessoas que eventualmente não teriam uma construção estrutural que uma grande televisão, uma grande rede de TV teria, né? Ou uma rádio. E, cara, o cara olhou para esse problema, né, cara? Como é que eu dou acesso? Ele não resolveu o problema da cadeia inteira, ele entendeu que, no fim, eu vou resolver o problema de quem quer comunicar para esses nichos específicos. Entendeu quem era o público, e aí, como a gente está pegando o gancho, né, do que é a explicação original, né? No fim das contas cara, que público é esse? Né? É um público de empresa, é um público só do estado de São Paulo, é um público das grandes capitais, esse negócio é capilarizado, não é? E, cara, construiu uma solução voltada para dar acesso para um público que está a fim de falar, que está a fim de colocar as ideias, que está cheio de coisa para compartilhar e que, às vezes, não é uma Big Corp, às vezes não tem acesso a uma rádio,
às vezes não tem acesso a um conteúdo de produção muito elaborado. Então, acho, assim, aí voltando um pouco para a questão da teoria, sim, tem um... É sobre observar o dia a dia, é sobre entender a lacuna, é sobre entender esse público e como é que ele interage com esse problema, como é que essa dor ela aparece, em que momento, em que situação. Daí, com isso, você constrói a oportunidade, né? E aí se transforma o problema numa oportunidade, né? Que no fim das contas é o fruto do que a gente acaba produzindo no nosso dia a dia, né? E que, com toda certeza, pensando até no Voz em Conteúdo, houve uma pesquisa por trás. Porque se nós analisarmos, num modelo tradicional, nós tínhamos muito uma visão da televisão. O consumo era só sobre Globo, Band, enfim, não vou falar aqui todos os canais, mas basicamente nós consumimos aquilo. Agora, cada vez mais a gente tem um consumo muito mais amplo sobre isso, a internet está aí. E não é só, o pedaço aqui de São Paulo, eu não preciso ouvir só pessoas de São Paulo. Eu tenho possibilidade de ouvir pessoas do mundo inteiro. Então, há um grande nicho aqui para ser explorado. Então, até conectando assim sobre o produto especificamente, podcast, está sendo consumido absurdamente no mundo e não só mais por pessoas famosas e tudo mais. Tem uma abertura legal aí. Então, parte dessa observação mesmo, né? Puta, isso resolve o problema de quem, né? Aí você vê, resolve o problema de um monte de gente, mas de uma forma indireta. Mas no fim das contas, meio que começa nesse caso aqui, começou com uma proposta de, cara, não dá acesso, né? Vamos construir acesso. No final, depois do acesso, você tem um impacto num público que você sequer consegue medir, né? Eu acho que essa é a pegada, né? Fala aí, Renanzinho. Eu acho que é legal, né? Quando você tem um problema, muitas vezes ali que você já identifica um problema, você muitas vezes já faz parte daquele... Vamos começar a chamar aqui já daquele mercado, né? Só que, às vezes, você também não faz parte. Então, tem muitos casos, né, de empreendedores que lançaram suas empresas que eles eram de outros mercados e que eles entraram naquele mercado, só que sem nenhum viés. Isso eu acho muito interessante, né? Porque... Às vezes você já vem com muito viés quando você já está naquele mercado, você já conhece aquele público, já conhece aquele problema. Então você já vem carregado de viés. E quando você vem de uma pessoa vem de outro mercado e embarca naquele problema, consegue trazer insights ou ideias diferentes do que ele... Eu acho que isso a construção disso talvez venha da perspectiva, né? O cara vem numa perspectiva diferente, ele está de fora daquele contexto. E aí ele consegue observar sobre um prisma diferente, né? Eu acho que muito do contexto de inovação, né, Borel? Eu acho que tá relacionado a isso, né? Você, cara, olhar para o que você faz no dia a dia de um jeito diferente e, puta, será que não daria para fazer para ser dessa forma? Será que o cara precisa levar esse papel lá e protocolar? Pode ser digital, sabe? Diz aí um pouco do que... E tem um ponto importante, algumas perguntas que a gente precisa responder, né? Quando a gente mergulha sobre a oportunidade que está sendo tratada, né, desse problema, você começa a já perceber se quem tem um problema ali, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, porque isso já vai direcionando como vai ficar lá na frente o seu modelo de negócio, né? Então, você sabe, cara, será que esse produto que eu estou construindo ele é para uma outra empresa? Ou seja, meu modelo vai ser um B2B? Ah, não, cara, pode ser que seja uma pessoa física, né? Então, a partir daí, você começa a explorar e saber mais ou menos quem é que vai estar utilizando o seu produto ou quem é o seu cliente, possivelmente o seu cliente. Agora, falando de ferramentas, que tipo de ferramentas a gente poderia utilizar para poder conhecer mais esse público-alvo? Bom, eu tive oportunidades de construir muitos produtos ao longo da minha carreira. E o que não falha, de fato, para mim, são dois movimentos. Uma questão de pesquisa desk, que é uma possibilidade muito importante de você buscar na internet ou até mesmo a campo como que estão tratando aquele problema. Como que estão tratando aquela solução. É uma forma da gente entender um pouco mais a fundo como que alguns players estão se relacionando com os clientes sobre como fazer. Em cima disso, a gente tira muito insight sobre possibilidades.
Uma outra forma que eu vejo sempre interessante é o mais básico possível. Pesquisas quantitativas. Quando você entende um problema, vou pegar um caso específico aqui. Você pega o caso, sei lá, vamos pegar do Easy Taxi, que eu vejo na cabeça aqui. Você tem ali uma questão que é sobre mobilidade. E o problema específico era, cara, é muito complicado eu pedir um transporte particular. E quem sentiu aquela dor foi o próprio dono da Easy Taxi, quem construiu. Em cima disso, qual foi o trabalho do cara? Validar a hipótese, a gente vai cair lá, mas antecipando aqui um pouco. E em cima disso eu vou entender se há aderência de mercado. Então ele fez algo simples para poder validar aquela hipótese, entendendo ali, através de uma pesquisa quase, que um formulário na internet, para saber se aquilo tinha aderência. Uma vez que teve aderência, aí eu começo a discutir sobre como fazer. Para mim são formas, né? Existem várias aqui, mas trouxe 2 aqui para a gente discutir. É bem interessante isso, porque não tem uma receita de bolo, né? Um padrão, né? Não. Você pode, dependendo do que você está estudando, analisando, pode ser que faça mais sentido você ver as pessoas passando pelo problema, né? Uma espécie de um sombra, ou lá o Lean fala lá do Gemba, né? O famoso Gemba, de você ir até o local do problema e observar aquilo ali, e você fazer isso por muitas vezes, né? Para você poder começar a identificar o quê? Padrões de comportamento das pessoas, como é que recorrentemente acontece aquela dificuldade, e aí você começa ali a perceber que, cara, a solução que eu tô pensando em construir para esse problema faz mais sentido porque acontece recorrentemente, de uma forma meio que padronizada, as mesmas coisas, né? Você tem outras ferramentas também onde você consegue tangibilizar mais o perfil daquele público, né? Como a famosa, provavelmente muita gente já deve ter escutado falar, e até muito no meio de marketing utiliza muito, que são as personas, né? Construir uma persona, ou você construir um proto-persona. Então, esse exercício empático de você ver o problema acontecer e de você conversar com essas pessoas, fazer pesquisa, seja ela uma pesquisa desk, seja ela uma pesquisa quantitativa, né, ou qualitativa, né, que na minha opinião é o que eu acho que é mais, a qualitativa eu acho que é a mais, na opinião do Borel aqui, a mais profunda, né, onde você consegue captar mais informações, né, porque são perguntas normalmente mais abertas, né, e aí a pessoa começa a expressar mais o que ela sente mediante um problema que ela vive ali. Eu sempre tive uma dúvida sobre isso, só passar antes. Você acha que a pesquisa qualitativa, ela é quando eu já tenho ali uma base de dados e eu consegui especificar e vou fazer especificamente para um público, então aquilo é uma pesquisa qualitativa? Ou estou viajando aqui? Só uma dúvida mesmo, assim, minha. Você pode fazer, você precisa identificar com quem você quer entrevistar para fazer uma pesquisa com mais profundidade, né? E, na verdade, não tem... corrigindo, não vai ter melhor ou pior. Elas são complementares, né? Normalmente, a pesquisa quantitativa, ela é uma comprovação daquilo que você aprendeu na qualitativa. Então, os dados ali que são mais fechados, né, que são perguntas mais fechadas, elas acabam comprovando ou reforçando aquilo que você descobriu na qualitativa. No final do dia, depois dessas entrevistas todas, o que você vai ter ali é mais conhecimento sobre quem vai utilizar o seu futuro produto, né? Então, por que eu faço isso? Por que eu crio um estereótipo, né, que vai tangibilizar uma pessoa que vai usar o meu produto? É justamente para que quando você começar a construir a solução, você sabe para quem você está construindo. Cara, eu estou construindo ali por um fulano que tem da faixa etária de 18 até 26 anos, que tem tais hábitos, tais comportamentos. Cara, isso tudo contribui para que quando a gente começar a tiver a solução, o produto vai de encontro para um estereótipo, né? Um grupo de pessoas com aquelas características. Agora, nós só temos, para um produto, eu só tenho um tipo de público ou posso ter múltiplos públicos? Não, você pode ter múltiplos públicos. E, inclusive, assim, voltando um pouco nessa coisa da ferramenta, cara, eu acho que, assim, como
como você disse, não tem uma receita de bolo, tá? Eu acho que... E aí, lembrando da configuração da mesa, né? A gente tem... eu e o Renan aqui, a gente meio que tá... A gente representa... A gente está no mercado de startup, né? Então, a gente precisa fazer mais com menos. Na maior parte das vezes a gente... No meu caso, eu já tenho eu estou numa scale-up, então lá já tem uma escala de produto. O Renan tá no momento de alavancar, de escalar o produto dele, né? E vocês dois, numa Big Corp, são comportamentos diferentes, né? São movimentos diferentes. Na maior parte das vezes, quando você olha para o dia a dia, no caso do EasyTax, ou no caso até mesmo aqui do exemplo da Voz Conteúdo, você está observando um comportamento, entendendo, cara, instintivamente, às vezes intuitivamente, cara, que tem uma oportunidade ali, cara. Tô vendo esse público aqui, eu vejo esse negócio crescendo e, cara, acho que ali tem uma oportunidade de eu levar, ou facilitar, ou levar mais conveniência. Esses que são os tipos de valores que você vai poder entregar, né? Vai depender mesmo do público, né? E aí o custo da solução que você vai implementar, o tamanho, a complexidade, está muito relacionado ao público, né? Não adianta também eu desenvolver algo, evoluir algo que é para um público, por exemplo, talvez classe C, né? Que seja de um custo muito alto ou que tenha um viés de status muito elaborado, não vai colar. Então é por isso. Então, assim, quer seja um Gemba, no caso de uma operação que já esteja em funcionamento, quer seja uma pesquisa, o desenho de uma construção de uma persona, de uma proto-persona, né? Que é uma versão da persona um pouco menos detalhada, quer seja você fazer uma pesquisa desk, olhando para o mercado, olhando para os players, como eles estão resolvendo. E aí eu acho que isso talvez seja... Eu acho que é um passo, mas é como o Jeff Bezos falou, né? Ele diz muito isso, né? Você não pode perseguir o teu concorrente, né? Você tem que olhar para o teu cliente. Porque é assim que você anda na frente. É entendendo o problema dele que você anda na frente. E os caras, enquanto os caras estão olhando para o mercado, você está olhando para frente. Mas você precisa, sim, entender como é que é o mercado, quem são os seus potenciais concorrentes, como é que seu público reage a isso, testar como seu público reage a isso. Então, acho que essas ferramentas, elas estão disponíveis, mas elas não são uma receita, né? Não é algo do tipo, vou fazer uma pesquisa quali quando eu tiver uma base de 100 mil pessoas. Se você nunca tiver, né, não vai fazer nunca. Ô Zé, só um pontinho. Né? Você trouxe um ponto legal que nas pesquisas, que é sobre a definição de público. Por exemplo, uma das definições pode ser classe social. E aí, olha que interessante. Eu tive um caso em que uma empresa falou assim, eu quero construir um produto que é para o público classe A. Legal. Aí construiu o produto sem validar com a classe A se aquilo efetivamente servia para aquele público. Um produto mega elaborado, com as caixas bonitas. Sabe, bonito o produto. Mas quem te contou que a classe A consome esse tipo de produto? Quando que você foi lá validar? O que é aquele produto, né? Especificamente o que é aquele produto. Então não adianta de nada você, como gestor, você como um líder de produto, definir que o seu produto é para a classe A, sem validar efetivamente se aquele produto que você pretende construir para resolver um problema de alguém, se ele atende aquele público. Não adianta de nada se você não for a campo, entender, fazer pesquisas, seja ela como for, quantitativa, numa forma de abordar uma em massa, ou qualitativa, vou nichar especificamente e fazer essa pesquisa. Se você não fizer esse trabalho, não adianta você definir. Quem define o seu produto é o seu público. Exatamente. Acho que não é uma receita de bolo, mas tem uma trilha. Você olha para o problema e você começa a tatear o que é o seu público. E aí você, em geral, você começa a tatear olhando como é que o mercado se comporta, né? Olhando qual o tamanho disso, olhando como as pessoas fazem no dia a dia. Você vê, né? Do que eu estou falando aqui, você tem um pouco de Gemba, um pouco de Desk, um pouco de qualitativa. E na boa, cara, assim, na minha vida é o que eu mais vejo, assim. Eu não vejo um negócio tão estruturado. Não sei, Renan, na tua experiência, se você separa tão bem as coisas assim, né?
Acho que há uma separação de cadeira. Tá? Existe sim um modelo, não estou dizendo que não existe um modelo, não estou aqui para apedrejar o modelo, não é sobre isso, mas acho que na prática isso acaba sendo algo um pouco mais vivo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acredito que a própria questão do problema, da gente identificar o problema e também a questão do público-alvo, ou personas, ou o que for, para mim também é a questão de mitigar riscos. A gente está tentando entender o problema, tentando achar mais informações para a gente começar a tomar corpo, para lá na frente a gente pensar em alguma solução, se vai envolver tecnologia nesse primeiro momento ou se não. Então a gente está tentando encontrar ali quem é aquela pessoa que tem aquele problema. Então, assim, e eu acho que o que o Zé acabou de falou agora há pouco, né? Sobre a questão dos momentos, né? De uma grande empresa, para você identificar um público-alvo, é de uma forma. Na visão de empresa um pouco mais enxuta ali, é uma outra forma. Porque normalmente uma grande empresa já tem os seus próprios clientes da sua própria base. Tá dando um exemplo aqui de uma seguradora, por exemplo. Ela tem ali muito claro quem compra o seguro, que é o beneficiário do seguro, e também tem muito claro também que é o vendedor daquele seguro, que é um corretor, por exemplo. Então ela já tem muito bem definido ali quem é o seu público, quem são os seus clientes. E aí dentro de cada desses dois tipos de clientes, existem vários tipos de personas, vários tipos de público-alvos ali, né, ali dentro. Agora, se a gente for olhar no lado de uma startup que está começando a nascer agora, como você tem uma ideia, você não sabe de nada, você não tem muita informação, você só tem uma ideia, ou você tem um problema ali muito claro, então você tem que começar a pesquisar, você tem que dar a cara a tapa, ir no mercado, sei lá, pesquisar do seu ciclo próximo, das pessoas, tentar identificar coisas ali mais raiz ali, vamos dizer assim. Você não tem muitas estruturas, você não tem muito capital, não tem quase nada, né? Eu que também tive... Eu só tenho cara de novinho, né? Eu tenho 44, né? Acho que eu falei também. Mas tá bem, eu já falei já. Tô bem. Você pegar uns amigos nossos aí, que tem até menos idades, você vê que tomou muito sereno na vida, rodou com pneu murcho. De novo, mas todo episódio eu acho que vai ter isso, né? Vamos lá. Tem que reforçar. Sempre vai zoar um ao outro. Flertou com guarda-reio muito. Agora, ó, eu tô lembrando aqui, de muito tempo atrás, daquela mania de a gente que aprende a programar, né, fazer software e tal, já ter logo a vontade de sair fazendo, né? Sair codificando ali e construindo a solução. Vocês acham que está mudando a perspectiva, o mindset, né? A gente não gosta de ficar falando essa palavra, né, Zé? Não. Mas todo mundo fala, o Zé né? gosta. Você acha que a mentalidade dos times, das equipes, né, dos times de produto está mudando, assim, no sentido de valorizar essa etapa de conhecimento de quem é o seu cliente, do seu público-alvo? Vocês acham que isso está mudando? E aí depois já vou engatilhar uma outra pergunta. Tem um papel específico num time de produto que faz esse processo, né, de pesquisa, né, de entendimento do cliente? Eu vou colocar a primeira pergunta aqui. Assim, ó, minha visão. As startups hoje só sobrevivem se for nessa visão, esse mindset focado no produto, focado no cliente, em resolver um problema. As grandes corporações, elas estão num movimento que até pelo tamanho, um pouco mais lento. Mas entendem-se que é necessário. É o caminho, você entender o comportamento do seu cliente para atingir um resultado. Então, vejo sim, positivamente esse movimento. E até um caso, até para contar o que é o Gemba para a galera, né? Vou contar rapidamente, já passo aqui para a galera. Eu trabalho numa grande corporação e começamos a discutir sobre um conceito Lean, um processo enxuto de processos. Em cima desses processos, a gente entende dores, e em cima dessas dores, a gente entende como endereçar contramedidas. Falei bonito, hein? Uma vez eu estava num Gemba, e o Gemba era para entender o processo de um cadastro sobre um produto, especificamente. Aí o Gemba é sentar do lado do cara e ver ele Isso. fazendo. Né? Exato. Aí, sentei lá do lado do operador. Ô, Borel, liga aí o computador aí e me mostra como você faz o cadastro. Aí ele abriu e falou, cara, eu recebo por e-mail por uma planilha. Essa planilha aqui tem os dados cadastrais do cliente. Eu vou aqui e cadastro. E o processo é esse. O problema é que muda muito o processo porque o pessoal pede alteração no meio. Falei, como que vem essas alterações? Cara, vem no chat, não vem nada formalizado. Falei, e você executa? Executo, porque se eu não mudar, ninguém muda. Eu juro pra vocês, eu estava no Gemba, o cara estava fazendo o cadastro sobre uma tela, ele pegou, abriu o Excel,
Na hora que ele tava conversando comigo, eu pego o campo A e carrego aqui, o campo B, carrego aqui. Subiu um chat pedindo a alteração daquele pedido que a gente tava fazendo. Aí, é esse o tipo de ponto, assim, você pega a dor de quem efetivamente usa o seu produto, ou o problema que você quer resolver, entende, aí vem o ponto que você falou sobre empatia. Pô, tenho empatia sobre aquele... A pessoa tá ali, cara, fazendo um negócio e vem um pedido de alteração. Pô, qual que é o SLA que essa pessoa tem pra fazer o cadastro? Quantas vezes tem esse tipo de pedido e que ninguém enxerga no processo porque chega no chat? E quando ele erra, o cara ainda é cobrado por um tipo de situação dessa. Eu já vi, Rafa, situações onde, poxa, por que você construiu esse produto aqui ou essa funcionalidade do teu produto? Porque eu acho que vai resolver o problema. Então, a única maneira de a gente acabar com a cultura do achismo é a gente pensar em pesquisas bem estruturadas para a gente entender o problema. É a única forma de acabar com essa cultura do eu acho, né? Eu acho que isso vai resolver. Tem um aspecto importante nessa história que é o seguinte, isso é igual a cultura de teste, né, cara? Cultura de teste unitário, né? No caso do mercado de software aí, você ter... O cara implementar o teste ali na hora que ele está desenvolvendo. Isso é um negócio que o cara sempre pensa com perda de tempo, né? Na verdade, você está ganhando tempo. No fim, você está entendendo se no final você vai estar mais próximo ou não de acertar o alvo, né? Então, no fim das contas, eu acho que o conceito de agilidade, no seu aspecto mais amplo, ele já traz um pouco disso, né? Porque ele traz uma perspectiva para o modelo de evolução de software que pressupõe que o software muda, né? Então, isso já é uma coisa que acho que está muito bem arraigada no dia a dia do desenvolvimento, da evolução de software, etc., né? E aí, assim, eu acho que esse passo do software como algo que soluciona o problema de alguém e, por sua vez, ali transforma, ou se caracteriza num produto digital, eu acho que é a calibragem. E aí eu acho que tem muito a ver com realmente a questão da falta de disponibilidade, né? Você vê, o mercado de uns anos para cá passou a ter um custo de infraestrutura muito mais barato. E aí todo mundo sabe, não estou falando de nenhuma novidade aqui, o ecossistema de startups começou a crescer pra caramba, foi muito mais fácil você colocar a tua ideia de pé, porque a infraestrutura era um negócio caro, ficou muito barato. Daí começou a aparecer um monte de gente resolvendo pequenos problemas e explorando nichos, né? Explorando pequenos nichos, né? E no fim das contas é meio isso, né? O cara olha para o problema, ele encontra uma solução, aplica uma versão rápida daquela solução, valida, testa, porque ele não tem muito dinheiro, não dá para você gerar tantas hipóteses e validar todas as hipóteses possíveis. Você precisa olhar para pegar a tua ideia, você quer pôr em prática, você precisa pôr em prática, porque ideia boa é ideia executada. Não adianta ter ideia e não executar. Sim, verdade. E para executar, se você tem pouco dinheiro, você tem que buscar o máximo de executividade possível. Daí a necessidade de fazer uma pesquisa. E aí, o que eu estou querendo dizer, eu comecei, né, tentando explicar, esse negócio não precisa ser necessariamente profundo, absurdamente profundo, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco do peso da pesquisa, de algo que, eu vou levar um tempão fazendo. Não, é algo que você precisa fazer sempre. É um movimento contínuo, é um movimento de observação contínua. É algo do tipo, eu mudei a cor de um botão e não deu certo e eu vou mudar ele de posição, eu vou mudar para uma outra cor, eu vou usar essa abordagem, ou então eu mirei no público ali de uma certa região de São Paulo, de uma certa faixa de renda e de uma certa faixa etária, mas ele não... perceber que ele não se comporta exatamente assim, que a prática é diferente, né? Às vezes você pergunta pro cara, numa pesquisa qualitativa, ele te diz, não, usaria sim, usaria. Mas, cara, quando você bota lá para ele usar, ele não usa. E aí é só no dia a dia que você percebe isso. Né? Tem um ponto também aqui, que em relação à metodologia que é utilizada,
é que, por exemplo, dependendo da complexidade do problema, faz mais sentido você investir um tempo maior nesse entendimento do problema, né? Que é justamente a abordagem do design thinking. Você tem lá o processo de empatia, né, onde você faz a divergência, depois você converge para um desafio principal, onde você vai resolver. Isso leva um pouquinho mais de tempo. Aí quando você vai numa abordagem do Lean Startup, na verdade o que ele quer ali, ele quer testar rápido, né? Então, você... E barato. E barato. Muito então, barato. Tem que ser. eu acho que a experiência, pelo menos na minha opinião, ela leva você a tomar essas decisões metodológicas que faz mais sentido ali pro problema. Agora, vocês não me responderam uma coisa. Qual o papel, né? Quem é a pessoa dentro de um time de produto que faz essas tarefas? Eu sei que no cenário de startup todo mundo coloca o boné de tudo, né? Mas pensando, por exemplo, numa grande corporação, numa Big Corp, como o Zé fala, tem um papel específico? Qual é esse papel? Fala, Renanzinho. Você diz o UX? É um deles. Isso aí. Bom, assim, eu entendo que pra mim é o designer do time, né? Eu trabalhei em uma grande empresa, né? No passado. E tinha os papéis definidos, né? Que era o designer. E o designer, ele fazia... E dentro assim, é difícil um pouco explicar, né? Que eu vou falar alguns termos técnicos. Mas dentro de um designer, ele pode ser várias coisas. Pode ser o designer gráfico, pode ser o designer de interfaces, que é interface de navegação. Pode ser um designer de pesquisa, que aí já vai mais para o campo das ideias, né? Que é olhando para a experiência do cliente, do usuário, na verdade. Que é o UX, né? User Experience. E aí tem dentro desse grande papel de User Experience, tem vários ramos, né? Uma delas é o UX Research, que é o UX que faz pesquisas, que tenta encontrar oportunidades, tenta validar ali possíveis hipóteses já antes de você criar alguma coisa. Então, mas de fato, no fundo, é um designer, né? Boa. Eu vou trazer Eu só queria só complementar, depois a gente volta nesse assunto do papel, mas eu acho que é uma coisa que você estava falando aqui que eu achei interessante, que é a questão de mindset, né? Que é a questão da... Repete, vai lá, de novo. Fala como que é, né? Manda aí. Aí Bonito, a Flávia né? Neves, Bonito, a né? Flávia Neves pira. Mindset. Ele fala... Dá o seu Não, mindset. se vocês repararem, ele meteu aqui. E ainda vai aqui, ó, mindset. Mindset. Não, mas pra mim, assim, é a cultura, né? E isso é muito legal em empresas grandes também, que é o que o Borel comentou, né? Que isso pode estar mudando, porque antes tinha uma questão enraizada, né? Que o diretor, ele sabia de tudo, né? Hoje em dia, as empresas sabem que quem sabe de tudo é o cliente. Todo mundo tá começando a saber que é isso. E eu queria trazer mais um case, né? O cara tá Não, demais, né, velho? Eu tô me sentindo no Vale do Silício. É verdade, velho. É uma empresa que muita gente conhece, que eu acho que é bem legal, que ela passou por muitas ondas. Não sei se o pessoal já conhece essa empresa, né? A história dela, na verdade, que é a Netflix. Ela começou, na verdade, Nunca ouvi falar. como uma locadora. Não conheço, não. É legal a história dela porque ela mudou as soluções dela, mas no fundo ela continua entregando valor pro mesmo cliente. Então, vamos supor, a gente tinha na época lá a Blockbuster e ela ali que era uma pequena locadora perto de uma gigante. Alugavam ali filmes ali nas suas lojas, né? E aí, na verdade, veio a segunda onda da Netflix, que ela entendeu, pô, na verdade o cliente ele quer assistir o filme na casa dele, ele não precisa vir até mim. Eu posso enviar via Sedex ali, via Correios. Não sei se tem Correios nos Estados Unidos, né? Mas ele enviava ali os filmes, né? Os filmes de Hollywood lá para a casa dos seus clientes. Então, ele facilitou. Então, e o cliente, em vez de ele ir até a loja para devolver, ele despachava também por correio. E aí, depois ela veio com a ascensão da internet, ela falou, eu vou criar uma plataforma onde eu consigo colocar de forma digital os meus vídeos, os filmes de Hollywood. A partir daí, não sei se vocês viram uma recente notícia, né? Mas antes disso, ela começou a produzir suas produções. Então, são várias ondas, né? Ela começou a se transformar frequentemente. E na semana passada, ela anunciou que ela vai guiar a empresa para ser uma fabricante de jogos. Então, ela vai mudar totalmente seu rumo de streaming de vídeo para um outro nicho, ou não sei se ela identificou que a própria pessoa que é do streaming também tem essa vontade de jogar. Então, quer dizer, ela está muito focada no seu cliente. Ela não está olhando para o que o mercado está fazendo ou porque o concorrente está fazendo. Ela está centrada no seu cliente final. Maluquice ou não, olha só. Já estão experimentando. Porque eu
já fui impactado. Eu tava lá assistindo um filme, pô, baixa o jogo, eu tava no iPad, baixa o jogo aqui, eu baixei um jogo que é by Netflix. Você não vai pagar nada mais por isso, pela assinatura. Então, assim, voltando ao experimento, a validar a hipótese, até mesmo descobrir que problema eu resolvo. Pô, eu sou uma pessoa que tô ali tendo interatividade com aquele produto. E sentindo que tem uma abertura de mercado por pesquisas de que há possibilidades. Aí, aproveitando aqui e trazendo a pergunta do Borel com outras perspectivas, eu trago aqui a perspectiva do gerente de produto. Se você é gerente de produto ou lidera um produto e não está preocupado com o seu time em fazer pesquisas constantemente, o seu produto vai cair por terra. Então, assim, o Matt Kagan, no livro do Inspirado, ele reforça de que é importante, semanalmente, o time estar fazendo pesquisa. Existem várias técnicas. Você pode estar, como o Renan falou, fazer uma pesquisa, como o Borel, falou, uma pesquisa mais ampla, ou você pode fazer algo mais específico, mais direcionado para um pedaço do seu produto, que vai impactar um pedaço do seu público. E é sempre assim, não é você atingir a grande massa. É o ponto que o Zé estava falando, de que você tem possibilidades de um mercado que está inflado, ainda assim você tem pontos específicos do mercado em que você pode atingir. Então, tem o conceito de design sprint, que você pode, em uma semana, discutir como que eu construo ideias para validar uma proposta em uma semana. Então, de novo, a gente não está falando de nada que vai levar 3 meses, 6 meses. É uma semana, 2 semanas. E, de novo, não precisa ser o suprassumo. Eu não preciso envolver todo o meu time de tecnologia. É óbvio que é importante trazer o time de tecnologia para perto, até para entender a escala, caso haja. Porém, é importante que você gaste pouco nesses experimentos para que haja aí uma constante evolução. Eu acho que um complemento interessante, a minha visão é que, até de uma pessoa que já viveu muito os dois mundos, né? Muito mundo corp, e vivendo bastante o mundo startup, acho que é algo que, tocando ações de transformação digital, etc., acho que é algo que eu me deparei bastante, que no fim das contas, cara, esse negócio é algo que precisa ser posto em movimento. O seu primeiro ciclo não vai ser perfeito, você não vai rodar a primeira experimentação do jeito adequado, talvez seu mapeamento de persona não vai ser o mais inteligente do mundo, talvez os gatilhos que você imaginou que você teria no produto não vão ser os mais adequados, mas o mais importante é que você se dispõe a aprender, assim, dar o primeiro movimento. Os próximos movimentos tendem a ser mais lisos, eles tendem a ser mais fluidos. E uma coisa que eu vejo que é uma grande diferença, assim, entre intraempreender e empreender é que quando você está numa Big Corp, você tem uma separação, uma construção de silos que ela, de uma certa forma, dificulta uma mudança rápida, porque você não tem na maioria dos casos, nas empresas mais tradicionais, os times totalmente conectados, né? Quando você pega uma scale-up, quando você pega um nativo digital, quando você pega uma startup, o time é o mesmo. É todo mundo olhando para o cliente, entendendo o problema do cliente. E aí essa dinâmica de validar, ela não vira algo que, eu pensei, tive uma ideia, pesquisei, achei uma ideia de solução, agora vou encaminhar isso para TI, sabe? Essa separação PPT, né? Não existe. É algo do tipo, cara, a gente precisa reduzir o tempo que o cliente leva para aderir ao produto. Cara, o que a gente pode fazer? Pelo que eu vi do comportamento que o cara tá clicando assim assado, tá tendo dificuldade de encontrar isso aqui. Tá, vamos mudar. O que você acha? Vamos pôr assim? Vamos validar assim? Agora, valida tem um ponto aí, Zé. Valida num segmento menor. Eu acho que tem uma perspectiva de multidisciplinaridade que precisa acontecer, sabe? Essa coisa do departamento de tecnologia, olhando para uma Big Corp, né? Essa coisa da separação entre visão de negócio, visão de... Cara, não tem mais espaço para isso, porque tem gente se movimentando muito rápido, porque essa dinâmica virou fluida. Isso é muito fluido no dia a dia, né? Um ponto importante O Zé jogou pimenta, hein? Jogou. Agora eu já senti aqui, eu tô esperando o Borel aqui, ó. Agora que eu percebi, agora que eu vi a divisão Batendo das mesas, ó. Grandes corporações. Renan, matei no peito aqui agora. Ó, o que acontece?
Um erro que muitas empresas cometem, que às vezes conversa somente com uma pessoa, percebe um comportamento de um grupo muito pequeno e acha que aquilo ali, que aquela intervenção que ela vai fazer no produto já vai resolver o problema de todo mundo. O desafio é encontrar o padrão. Então, se você conversa com há quem diga, eu não lembro qual é a referência, mas de que você, acho que é de 5 a 8 pessoas, você já consegue perceber um padrão de comportamento. Né? Então, Qualitativo. Numa qualitativa. Então, é importante conversar com um grupo maior para você evidenciar esses padrões. Se você não fizer isso, você vai estar ainda incentivando ali. O risco de você desperdiçar recursos, né? Construir uma solução, mexer no produto, fazer uma alteração que não vai de encontro, de fato, ao seu público. É muito alto. Eu acho que há que se ter um certo conforto mental quanto ao experimento. Né? E aí, essa coisa, se você está tocando um produto, se você é PM, se você é PO, se você está tocando uma iniciativa e você está se vendo travado em relação à validação, porque a sua tecnologia não te permite, cara, tem que mudar. Um produto que não evolui é um produto que morre. Olha só. Você tem que ter capacidade de mudar, tem que ter capacidade de validar. Isso precisa ser algo que seja, como eu disse, fluido. Tem que ser uma conversa do dia a dia. Isso tem que estar pronto para errar. E fora desse clichê, não estou falando do clichê de o erro é bom. Cara, na vida real, ninguém gosta de errar. Mas eu não gosto de errar. Não. Mas vou te dizer, acho que os meus maiores aprendizados foram os meus fracassos. Verdade. Mas é bom errar barato também. Esse é o ponto. É ali que eu tenho os maiores estrados. Tem que errar barato, né? É bom errar barato, porque senão o dinheiro acaba. Né? Esse é o ponto, olha só. Porque o pessoal que está ouvindo aqui deve estar falando... Exatamente, esse é o ponto. O pessoal que está ouvindo a gente, cara, imagina o cara trabalha numa grande empresa e fala, puta que pariu, que esses caras estão falando assim. Beleza, é lindo. Mas no meu mundo, no dia a dia, não é assim, porque na hora que eu recebo algo aqui, é uma demanda que eu tenho tempo, eu tenho que fazer aquilo acontecer naquele momento. Então, quando você tem esse tipo de situação, ela é muito mais complexa. Mas, assim, existem formas de você discutir isso dentro da sua empresa. Primeiro ponto, acho que é uma questão, a gente volta ao ponto da cultura. Quando você trouxe ali, Zé, eu tenho a TI, eu tenho o negócio. Cara, parece que é uma relação cliente-fornecedor. Sabe? A gente está no mesmo time, né? Na mesma empresa. Assim, o meu objetivo... Tem o seu feudo e o meu mesmo cliente. O mesmo cliente. O meu objetivo, como empresa também, é vender mais. Qualquer empresa capitalista quer ter mais crescimento, quer vender mais. Então, o meu produto que nós estamos construindo, que é meu porque eu me empodero aqui, independente de qual seja a posição, é que haja uma discussão conectada, não de relação cliente-fornecedor. Tá aqui uma necessidade, validei, executa aí. Não, cara, quando a gente está discutindo isso, vamos entender o comportamento do cliente juntos, da visão de tecnologia, inclusive, que ela é muito importante, e depois a gente executa juntos. É até legal, porque assim, numa grande corporação, isso é difícil de quebrar, mas a cultura da experimentação, ela é extremamente necessária. Só que quando você cai numa empresa grande, em que existe ali uma necessidade de investimento, às vezes até mesmo de um grupo. Você tem uma empresa com capital aberto e os investidores entenderam que você pode ali investir naquele projeto e errar não é legal, sabe? Mas aí tem a questão de que, vamos errar barato? Não preciso pegar todo o time para executar aquilo. Pega algumas pessoas específicas, como o Renan citou, um UX que vai trazer a visão de usabilidade do cliente, de interface, um engenheiro de software que vai entender o comportamento de como o sistema vai funcionar, a visão de produto, né? um gerente de produto, um product owner, e aí dali você forma um experimento, algo simples para validar. E como que você comprova para a empresa de que isso funciona, e é grande erro também das grandes corporações. Não trate aquilo como um escopo fechado. Trate aquilo como algo que está resolvendo um problema para alguém e traga indicadores. Se você não trouxer que número, quanto de público você vai impactar, será sempre esse problema. Como você move o ponteiro, né? Exato. Isso, eu acho que é um pouco de tirar o peso, sabe? Tirar o peso do... eu vou ter que fazer uma pesquisa.
Porque parece que você vai fazer um assessment, né? Parece que você vai fazer uma consultoria, paper delivery. Não, você vai fazer um negócio que você vai pôr em movimento e vai te dar capacidade e inteligência para poder medir os seus próximos passos. E os seus próximos passos, ele não pode ser fazer uma feature nova. Tem que ser quantos clientes você vai adquirir, tem que ser como você blinda seu mercado, tem que ser como você encontra o seu público certo. Enfim, eu acho que tem esse movimento, mas aí é a minha pitada de otimismo nessa história. Eu acho que isso está mudando mesmo. Eu vejo as empresas trabalhando, pensando muito sobre isso, pensando sobre... E tudo acaba começando muito, obviamente, na casa do buzz e tudo mais, mas é daí, né? É como o Schuch fala, né? Você muda um pouquinho da forma como as pessoas agem no dia a dia, que isso influencia na forma como elas enxergam a visão e valor das coisas, e no fim muda essa construção cultural. Eu acho que esse movimento ele é importante. E se tem uma coisa que eu aprendi ali no processo de transformação digital que eu pude participar, foi que, cara, essa coisa de tirar o peso, né? Hoje, a gente está vivendo vou dizer assim, de forma bem otimista, assim, quase um pós-pandemia, se Deus quiser. Mas, cara, o que a gente traz disso? A gente está trazendo, tirando a parte mega ruim da história, que acho que é difícil dizer que esse negócio foi bom de alguma forma, mas o que a gente trouxe de aprendizado? Cara, a gente aprendeu a trabalhar de home office. Nas Big Corps que eu trabalhei, isso era inaceitável. Impensável. Impensável. E você tirou o peso disso. Acho que o processo de experimentação é a mesma coisa. Quando a gente estava rodando o processo de transformação digital, a gente se preocupou muito em criar referências, construir referências de sucesso, referências de validar rápido, de construir rápido, de quanto valor você incrementa no produto quando você está olhando para o seu cliente, quando você está validando o seu cliente, quando você está validando o que ele quer, quando você tem a capacidade de mudar rápido, enfim. Acho que a gente já estendeu bastante. Eu tava pensando aqui. Sacar uma chutou aqui embaixo que eu vi. Deu chute. Ele vai sacar uma palmatória. Um ponto ainda, só. Eu queria 1 minuto, Borão. Poxa, cara. Olha só. 1 minuto concedido. Por favor, nunca te pedi nada. Vamos cronometrar aqui. Nunca te pedi nada. 59, 58. É a tréplica. Quando a gente ouve, por exemplo, numa grande empresa, tem muito essa questão de consultoria. Vai vir uma consultoria aqui. Cara, o que você tem contra a consultoria? Eu falei, não tenho nada contra a consultoria. Mas eu venho aprendendo, nesse processo de transformação também, de que assim, uma consultoria é efetiva desde que, quando ela vem para fazer o assessment, para entender o comportamento, para mudança, que no final não seja um PPT escrito assim, recomendações. Recomendação A, recomendação... Isso já ficou caro. Só de você chamar alguém que absorveu o conhecimento, entendeu o contexto do que é aquilo, mas não serão aquelas pessoas que vão desdobrar, elas trouxeram recomendações. Esquece, já ficou caro. Esses são problemas também em grandes corporações e que eu venho passando por processos de que isso já não é mais uma realidade. Quando tem uma consultoria é bom, é quando efetivamente ela vem, entende com a gente o problema, discute, aprofunda e executa. Não adianta de nada você criar hoje um processo de entendimento e não executar. Às vezes você precisa de uma chacoalhada, mas paper delivery uma oxigenada, né? Uma oxigenada no sangue. Tá complicado de comparar, tá complicado. Um perigo que a gente pode ter em relação a isso é a gente se fechar em nós mesmos, né? Como time, e não olhar com carinho o mercado, né? Então, você ter esse cuidado, né? Para a gente não se fechar ali, eu já sei tenho todo o conhecimento sobre o meu público e não começar a olhar para outros cenários, né? Qual a importância na visão de vocês de fazer, que conecta também essa questão também de pesquisa, fazer um benchmarking, né? O que é o benchmarking? A gente vê tanta gente falando, e essa sair de dentro, como a gente costuma dizer, tirar o bumbum da cadeira para poder olhar também outros players, né? Bonito, né? Bumbum, né? Tirar a bunda da cadeira, não é isso? Tá polido, meu. Tá polido, Osasco não, eu sou de Cara. Jacareí, Rio de Janeiro. Mas aqui E é Duque de Osasco. Caxias também, né, Zé? Caxias. Caxias. Caxias.
Mas na opinião de vocês, assim, Renan, como é que foi aí quando você começou a empreender? E o que você fez para conhecer um pouco dos seus competidores? Como é que foi esse processo? Cara, eu acho que é legal falar sobre dois termos que tá também a buzz, né? Que é a questão do oceano azul ou oceano vermelho, né? Oceano azul é quando você tem algum mercado ali que nunca foi explorado e que você é o pioneiro. Vamos dizer de forma, em resumo, é isso. Oceano vermelho é aquele mercado onde você tem muitos competidores que estão investindo muito dinheiro para roubar cliente do outro, não tem mais cliente novo, né? Vamos dizer assim, é só migrando de soluções. Então é um mercado vermelho ali, o oceano cheio de sangue, né? Então, para mim, quando você vai fazer um benchmark e quando você está com uma solução nova, é muito difícil você encontrar competidores porque você é pioneiro. Então você e também a sua hipótese, a sua solução ali, né, que você está pretendendo trazer para o mercado, também muito mais corre muito mais risco, né, de não dar certo. Quando você tem um oceano vermelho, então você já sabe que tem outros clientes ali que tem outros players que já são maduros no mercado. Então, para mim, você tem que isso é muito importante porque você vai entender como que esses players, né, estão trabalhando com os seus clientes, com a sua cadeia ali, né, de fornecedores e etc. Como que é o formato deles, como que eles monetizam, se for o caso de uma solução que envolva dinheiro. Então isso que é legal. Opa, desculpa aí, pessoal. Não, fala aí, tem panela. Calma. E o interessante é isso, que você começa a tentar gerar insights, a também trazer novas soluções. Aí eu queria também entender um pouquinho na visão de grandes corporações. Como que vocês fazem? Vocês fazem benchmarks com frequência? Vocês estão sempre olhando para o concorrente, no caso? Olha, assim, ó, até é um ponto interessante de posicionamento da empresa. Eu não falo da minha, eu falo do mercado. Quando você pega grandes empresas, tem uma questão que é o seguinte, ó. Imagina agora, pegar o caso da Globo. Quando você olha seus concorrentes, você vai disputar com a Band, com o SBT, com a Record, ou você vai se posicionar como um player que agora produz conteúdo e os meus concorrentes BBC, Netflix e por aí vai. Então tem uma questão sobre como você quer se posicionar no mercado. Esse é um ponto interessante. De novo, a gente volta talvez numa questão de cultura, de movimento de marca e por aí vai. Então eu vejo que algumas empresas estão neste movimento de entender que assim, o mercado ele já está sangrento. Ele já é um oceano vermelho e que não adianta mais eu ficar sangrando, até porque o comportamento das pessoas estão mudando. Se você pegar a questão da TV, é notório de que pouca gente consome agora o Canal 5, que eu sei que era Globo, o Canal 13, que era Band. Se perguntar para qualquer pessoa de 20 anos, não vai saber o que é Canal 13 e Canal 5. Então... Minha parênteses aqui, minha filha, ela o comentário dela, não sei, esses dias aí, ela custa entender, porque ela já não consegue mais se encaixar nesse modelo de eu tenho que esperar a hora tal para assistir um programa ou para assistir um filme. Eu quero ver a hora que eu quiser, eu quero ver agora. Exato. Eu quero parar no meio e voltar depois, enfim. Esse é o grande ponto. E aí, se você me pergunta se as grandes empresas estão buscando seus concorrentes, entender aonde que se encaixa, sim, existe. Mas não adianta mais eu olhar só para o lado, para onde eu já estou consolidado. Eu tenho que olhar para onde, inclusive, o mundo está guinando. Porque existe um movimento natural de que a tecnologia é o caminho. Então, pegando o gancho aqui da questão das empresas de telecomunicações, como Globo, qualquer outro player desse, a busca agora é pelo streaming. Como que eu busco um espaço para poder vender um modelo de subscrição que até então não era tão conhecido e agora cada vez mais, lá em casa lá a discussão é assim, ó. Eu pago o Netflix, minha esposa paga, sei lá, o Disney Plus e assim vai. Pra ficar um negócio leve, sabe? Você consome o quê? Beleza, todo mundo tem acesso, a TV agora ela é smart e assim é um consumo. Então, pra não fugir aqui a pergunta, vejo que as grandes empresas sim passam a fazer esse tipo de pesquisa, mas tem que tomar um cuidado. Não é olhar para o lado. Não é olhar, por exemplo, se o seu concorrente hoje é quem ocupa o seu market share. Aí eu acho que tem uma falando de legado e inovação também, né? Eu concordo. Tem uma questão de perspectiva nessa história, né? Acho que são dois paradigmas bem diferentes.
né? Quando você está numa Big Corp, em geral você está no mercado que estamos falando de empresas que vai faturar lá alguns bilhões, né? Quando você fatura alguns bilhões, você tem uma penetração provavelmente considerável. Falando aqui no campo das ideias. Cara, é natural que se você está no mercado que é grande ao ponto de suportar uma empresa desse tamanho, ele tem competidores do mesmo tamanho, ou é um mercado populado, é um oceano vermelho. Em geral, uma Big Corp está no oceano vermelho, né? Ele pode estar mais ou menos canibalizado, mas em geral elas navegam nisso. E eu acho que, inclusive, fazem um processo de pesquisa recorrente, né? Onde eu acho que está a diferença da história é a seguinte: quando você tem quando você está numa Big Corp, você fala assim, eu faturo, sei lá, 15 bilhões por ano. Pô, para eu mover o ponteiro em 10%, eu preciso morder um pedaço grande do peixe, sabe? Ou morder um cardume inteiro, né? Quando você está numa startup, você pensa assim, cara, se eu pegar 2 peixinhos daquele cardume, tá bom. Não é? Então, cara, a capacidade que uma startup tem de explorar um nicho muito pequeno, um nicho que às vezes é pouco visto, que às vezes você olha até um mercado que pode ser canibalizado ou cartelizado, e aí você vê como era o mercado de táxi aí, o mercado de aplicativo de transporte, etc. Puta, o táxi é um negócio mega cartelizado, etc. Esse é um negócio que, cara, o cara foi capaz de olhar para aquele mercado e entender, cara, tem um nichozinho que consigo explorar. E começa com uma coisa pequena. Coisa que ainda, eu diria que nos dias de hoje, quando você olha para uma Big Corp, o cara olha para esse negócio e fala, pô, cara, esse negócio não vai mover em nada meu indicador. Eu estou investindo grana pra caramba na minha área de inovação, por exemplo, e, pô, como que eu vou tirar disso algo que eu consiga apresentar para o conselho no ano que vem? Eu acho que esse paradigma, né, eu acho que eu vou até deixar essa resposta para você, Débora, é que os times de inovação das Big Corps precisam, de alguma forma, romper. Acho que esse é um desafio grande. E aí, eu tenho uma crença de que boas referências podem produzir mudanças. Tá? Mas eu ainda acho que tem essa complexidade de você, cara, para mover o indicador de uma Big Corp, talvez você precise engolir o cardume inteiro. Já uma startup, não. Ela vai resolver um pequeno problema, porque para ela tá bom 2 peixinhos, né? E, cara, pode olhar, assim, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, é daí que vem as grandes disrupções. De pequenos nichos que escalam com potenciais absurdos, com preços ridículos e que, no final... Eu acho que é muito... Né? Isso é rico nessa discussão, é porque nos benchmarkings que são feitos hoje, as Big Corps, elas precisam... Hoje, elas não olham somente para quem é do mesmo tamanho, né? Eu lembro de uma imagem do elefante, não sei se vocês já viram, acho que o Zé já viu essa imagem, numa pista de corrida de cachorros, né? Daqueles cachorros magrinhos. Não lembro qual é a raça daquele cachorro. Fila? Não é um fila, não. É um que é magrinho, que corre pra caramba, rápido pra caramba. E também não é o caramelo vira-lata, mas é um cachorro magrinho. Não, vira-lata é uma imagem chocante. É uma imagem muito chocante, que mostra, por exemplo, um elefante correndo na frente. Ou buscando concorrer ali. Naquela competição ali, naquela pista. E com um monte de cachorrinhos assim, já quase ultrapassando, né? E tal. Então precisa passar a contar também nas pesquisas, nos bench, na exploração, né, de entender, caramba, quais são os meus competidores. Cara, hoje você precisa considerar, as Big Corps precisam considerar as startups, sim. Você vê aí algumas startups faturando muito mais do que grandes corporações num período de tempo bem pequeno, né? Então é um fator muito importante essa análise, né, de mercado, né? Eu lembro também, quando na minha fase de startups, né, muita gente sabe que eu tive uma startup na área de transporte, e era um conceito mesmo de uma solicitação de um motorista, e acontecia uma cotação em tempo real, uma espécie de um leilão reverso. Então, por exemplo, Rafa, você como passageiro, você pediu uma corrida, e os motoristas que estavam num raio de distância,
recebiam aquele teu pedido e eles davam uma oferta para você de um valor para você aceitar. E você escolhia qual é o motorista de acordo com a... Gênio, hein? É. E, cara, beleza, esse era o conceito. Esse meu público aqui, analisando o mercado, qual era esse meu público pensando no cenário de aplicativo, de transporte? Era qualquer motorista e qualquer passageiro que utilizava a solução. O desafio nesse processo de você entender o mercado é você também saber, de fato, qual é o recorte que você quer fazer daquele mercado que você quer explorar. Né? Não só, além de você olhar os competidores, quem é que tem um serviço parecido com o seu, ou que tem quais são as diferenças que tem ali, dentro do público que você atua, cara, qual é o recorte que faz sentido para o teu negócio? Como que você vai fatiar para você poder focar ali na sua estratégia de produto e para você alcançar e resolver o problema deles de uma forma mais eficiente e que vai fidelizar aquele cliente? E mais, né? Quem estaria disposto a pagar aquilo ali? Quem você vai poder... eu lembro que do meu cenário, e nessas pivotagens, a gente já falou sobre o que é pivotar, mas quando eu mudei a estratégia do produto, eu descobri que, por exemplo, que existiam motoristas que tinham carteira de cliente. Eu falei, cara, vou mudar, esse negócio de leilão, eu não vou ter espaço no mercado agora. Depois eu descobri que teve uma startup que trabalha com esse mesmo modelo chamado InDrive. Aí, ó. Olha, é muito Já louco usei, isso, é né? muito bom, inclusive. E acontece isso, né? E aí, cara, nesse processo, eu falei, cara, eu fui conversar com alguns motoristas, fui olhar lá, aí eu falei assim, cara, você pode me pegar em casa? Mais ou menos assim, não lembro qual foi a história exatamente, mas eu queria que ele me atendesse. Aí ele falou, sim, me dá aqui que eu vou anotar seu contato. Aí ele abre o porta-luva, Zé, e pega um caderno desse tamanho. É isso. E aí me dá aqui seu telefone e tal. E depois eu é fui o conversar banco com de dados outro. do cara, pô. Depois eu vou conversar com outro. Aí eu falei assim, cara, você tem carteira de cliente? Ah, poxa, eu tenho sim. Como é que você organiza? Ele abre o porta-luva, pega uma agenda. É isso, é o banco de Toda dados do anotada. cara. Tá ali, ó. Cara, eu conversei, cara, sei lá, com dezenas e dezenas de motoristas. E eu falei assim, cara, tem uma oportunidade aqui que é para um mercado de transporte, porém, existe um público de motoristas que tem carteira de cliente. Então, em cima disso, eu mudei a ideia na época do produto e comecei a definir melhor qual seria o mercado que eu ia focar ali. Enquanto as outras soluções na época de transporte tinham um foco muito maior, principal, no passageiro, na época eu modelei o meu negócio com foco no motorista. Então, é muito interessante a importância de você olhar para fora também para entender as diferenças e você olhar para dentro da sua carteira de possível cliente ou de quem possivelmente vai comprar o seu produto, de você entender qual o recorte faz sentido para aquilo que você está construindo. Né? Você falou sobre o peixe que quer pegar uma fatia só. Eu lembrei de Cardume inteiro ou 2 peixinhos? Exato. Tem um paper do SB Insights que tem exatamente essa imagem, assim. Sério? Sobre... É um tubarão, né? Que são os big players, as grandes corporações que dominam o mercado. E um cardume de vários peixes, assim, se juntando e virando maior que um tubarão. E, assim, fatiando o mercado. Qual que é o recado que eu quero dar com tudo isso? Que, pessoal, hoje, quem está numa grande corporação, até mesmo liderança e tudo mais, entendam que, assim, se você não olhar para esses cardumes que estão nascendo, entender o comportamento, de como eles estão fazendo, para poder... Os diferenciais. Para poder se atualizar, cara, vai morrer. Você pega o caso, por exemplo, do Itaú. O MBA que eu fiz, o último, um cara da aula, ele trabalhava no Itaú. Ele falou assim... Ferrou o cara. 25... não, jamais. Tô brincando. Jamais. Pô, é uma baita empresa, indiscutível. Então, Corta. inclusive... Corta esse pedaço aí, quer dizer. Senão os caras não vão patrocinar a gente. Tamo junto aí. Eu vou falar bem. Pô, 25 centavos de R$1 do país passa pelo Itaú. 1/4 do nosso dinheiro passa pelo Itaú. E assim,
Só que o grande ponto é que se você achar que você é um cara que domina o mercado, que ninguém tá olhando, cara, você pega agora startups ou scale-ups ou empresas que já não são mais nem scale-ups, como por exemplo o Nubank, que já tá mordendo uma boa fatia. E o mercado não é só o produto especificamente para um público. Existem vários agora e o comportamento, de novo, o comportamento do público vem mudando a forma como você consome. Então existem novas formas de você entregar produtos, que isso, de fato, as startups olham de forma muito mais acelerada, porque daquilo, né? É um pedaço, uma fatia, então você vai naquele pedaço, naquele ponto, e as grandes empresas têm mais dificuldade. Isso é legal porque quando eu falava tocando a transformação digital, eu sempre começava o discurso falando sobre isso, né? Porque isso é a questão do paradigma mesmo, né? O cara está ali num paradigma de uma indústria, seja ela qual for, ele olha para o lado, né? E o que eu costumava dizer assim, cara, não pensa que o nosso maior concorrente, né, na época, é quem vai engolir a gente. Quem pode engolir a gente são pequenos movimentos, pequenos negócios, pequenas startups que vão comendo pedaços do nosso negócio e que, em algum momento, eles podem, de fato, desmaterializar o que a gente tem aqui hoje. Que toda essa construção aqui centenária pode virar nada e não vai ser de uma hora para outra. Isso vai acontecendo, né? São nichos, né? Questão de nicho. Isso. Eu só achei legal isso que vocês estavam comentando, né, da questão do tamanho de mercado, que é enorme, né? E a gente tem que olhar para uma fatia ali, pequenos nichos, ou dois peixes, em vez de olhar para o cardume inteiro. Eu acho legal trazer um paralelo e até uma analogia com a questão do empreendedor, né? Todo empreendedor, ele quer dominar a galáxia, né? Ele quer dominar a galáxia inteira. O mundo, né? Ele quer ou porque ele quer que o seu produto gere impacto positivo na sociedade, ou porque ele quer enriquecer, etc. Independente da sua do porquê, né? Propósito. Do propósito. E aí, só que daí, se você olhar o tamanho do todo, é muito grande. Só que você também não tem todo o dinheiro do mundo, você não consegue atingir tudo ali de fato, né? Então você também tem, ali por trás, também você tem o mundo. Então tem a galáxia inteira, você vai ter o mundo seu, ali que você vive. Então, que é um tamanho que você pode ser que você atinja mais fácil, né? E olhando para o mundo, a gente vai ter ali os continentes. Que também é outro recorte, que também pode ser que você consiga ali chegar naqueles continentes de forma mais fácil, em vez de você chegar no mundo inteiro. E em cada continente vão ter diversas vilas também, né? Em cada vila vão ter alguns castelos. E cada castelo é a sua persona. Então, isso que é legal. A gente tá trazendo paralelo com o que a gente acabou de falar. Exatamente, um exemplo sensacional. É realmente perfeito, porque é isso, né? A história é essa, né? Você identifica uma oportunidade, um problema, você identifica quem é esse cliente, como ele consome, como você impacta ele, e você vai segmentando, né? Quem é essa pessoa, qual é a faixa idade dela, qual é a cidade, qual é o município, qual o bairro. Enfim, até algo que você consiga alcançar, e aí você começa a enxergar as perspectivas do mercado, né? O tamanho desse mercado, né? Qual é a parte que dá para pegar e que eu consigo botar a mão agora, né? Eu lembro que a Uber, quando chegou no Brasil, lá no Rio, especificamente, o processo de credenciamento de motorista naquela época era um processo um pouco lento, né? No sentido de capacitação, né? Tinha treinamento, tinha carros específicos que tinha que se cadastrar. Estou falando, me referindo lá no início, né? E eu lembro que eles começaram a atuar atendendo no Leblon no começo. É isso? Micromercados. A provocação que eu quero fazer nessa fala é o seguinte: eles já estavam estabelecidos em vários países, chegou no Brasil, num contexto, no Rio de Janeiro, num contexto completamente diferente, provavelmente, do que um outro país que eles já tinham entrado, e eles decidiram começar ali com um recorte bem nichado, né? E dali, obviamente, com as métricas de validação, eles foram expandindo, né? Ou seja, uma startup que já estava estabelecida em vários países, entrou num outro país e usou essa abordagem para a entrada, né? Eu acho legal que também, só reforçando esse ponto, também tem um outro caso de uma outra startup que começou assim também, que foi a questão daquela Yellow, não sei se vocês vão lembrar, de patins elétricos. Patinete. Ela quebrou. Ela quebrou, mas eu achei assim muito legal a estratégia deles, que eles começaram por uma avenida também. Uma avenida
para validar, para testar, para aprender, para depois expandir E seu mercado endereçável, né? acho que o exemplo do Uber é legal nesse sentido aí, porque é uma empresa que já tinha uma construção de valor estabelecida, né? Acho que vale a gente, inclusive, falar sobre isso, porque acho que construção de valor é a cola, um pouco da cola De que a tudo, gente né? falou até agora, né? Você, no fim de tudo, né? Você pensou no produto, ideou o produto, você encontrou o seu público-alvo, sua persona, entendeu o seu mercado, você, no fim, tem a construção de valor, que é o que o seu produto vai se transformar, né? Sim. E o Uber, ele tinha uma construção de valor estabelecida, né? Ele já tinha lá uma visão mapeada em alguns países, só que ele sabe também, acho que com o cacuete, o movimento de aprender, né? Cara, mercado novo, comportamento é diferente, não sei como é que é esse público, provavelmente fez uma pesquisa para entender como Regulatória, entrar, né? regulatória talvez, como entrar, como é que eu entro, qual seria quem é mais propício à adesão desse produto. Quais são as características de transporte daquele estado, daquele país. Daquele lugar, e tal. enfim. Cara, os caras vieram validando, cara. Validando. E no fim, cara, um dia você percebeu, cara. Tem um todo aspecto mundo usando, né? nessa nossa discussão aqui como um todo, que é sobre inovação. É absurdo em toda essa nossa discussão aqui sobre o quanto estas empresas específicas que a gente discutiu aqui tiveram um processo de inovar o mercado. Porque, no final das contas, o mercado está nichado aqui. Você tem novas possibilidades de fazer. É aquele tal conceito, né? Se você perguntasse para o Henry Ford o que seus clientes queriam na época, Carro preto. ou Cavalo. cavalos mais rápidos. Isso aí. Ô, Rafa, essa tua colocação faz total sentido, né? Porque como é que você avalia os horizontes de inovação de uma empresa, né? Em qual horizonte ela está, por exemplo? Primeiro, são dois eixos, né? Um eixo que é ligado à grana. Uma empresa ela precisa continuar no mercado, dando lucro, se sustentando, né? E tem o outro eixo, que é o eixo que a gente chama de temporalidade. É o legado e Que ela inovação. precisa ficar no mercado por muito tempo. Toda uma empresa nasce com esse objetivo. Então, quando você olha, por exemplo, no que a gente chama de um primeiro horizonte de inovação, você tem uma primeira etapa, primeira fase, que o foco é continuar no mercado e ficar fazendo melhorias nos produtos, evoluindo os produtos. Agora, ela precisa, para ela continuar no mercado, a temporalidade, ela precisa ali começar a achar novas formas de ganhar dinheiro. Ela precisa conseguir novas fontes de receita. Que eles chamam por isso que tem a ver com inovação. Quando você percebe movimentos como Netflix olhando para outros tipos de solução que aparentemente não tinha nada a ver com o core business ali, é porque ela está pensando na temporalidade. Inovação adjacente, né? Ela começa a pensar em coisas que são mais adjacentes ao negócio, né? Então, quando ela acha uma nova fonte de receita, vou dar um exemplo. Imagina que o Netflix chega e começa a monetizar com os jogos. A gente se empolga com o microfone aqui, já se afasta. Se ela começar a monetizar com os jogos, o que está acontecendo? Ela está conseguindo uma nova fonte de receita com uma oportunidade que, teoricamente, não tinha nada a ver com o core business dela. Isso. E voltando para o nosso tópico aqui, é que assim, não é inovação por inovação. É inovação para gerar valor o tempo todo. Se nós estivermos fazendo algo que... cara, vou inovar agora. Eu vou pegar aqui a pedida aqui que eu faço pro cara na mão e vou apertar um botão para fazer. Cara, isso aqui tem que gerar valor. Porque se no final das contas o processo é o mesmo e a dificuldade é a mesma... Você só automatizou o problema. Exatamente. Automatizou um problema que já existia. Né? Exatamente. E esse é o grande ponto, é gerar valor. A inovação não é só fazer por fazer. Tem que ser algo que impacte. E não está atrelado à tecnologia. Nem sempre, exatamente. Eu vi isso de um executivo uma vez, dizendo o seguinte, cara, a gente tinha um processo aqui de alçada para assinatura de contrato, né? Então... um diretor A assina, precisa de um par assinar e, sei lá, o presidente assinar, hipoteticamente. Cara, eu saí da empresa, voltei, cara, o pessoal falou, cara, inovamos aqui, fizemos um negócio diferente. Agora tem lá a alçada do RP, o cara clica assinar, o outro clica assinar
e eu tenho que clicar e assinar. No fim é a mesma coisa, só automatizaram o mesmo problema. É isso aí. Então, é um pouco sobre isso. E também, assim, longe de mim, jogar pedra no modelo corporativo, tá? Porque eu acho que não é sobre isso, tá? Acho que o modelo corporativo, ele tem uma questão que cara, precisa ter austeridade mesmo. Precisa proteger o crescimento, proteger o mercado, precisa blindar o mercado. Precisa, de alguma forma, manter a saúde da relação com a base. Então, tudo isso é importante. O que eu acho que precisa estar claro é o que trouxe, o que eventualmente se trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. E essa capacidade precisa ser desenvolvida. A capacidade de arriscar, a capacidade de olhar para um futuro que às vezes é incerto, de acreditar em apostas que não têm uma construção de certeza por todos os lados. Então, eu acho que é aí que está o gatilho da coisa, e por isso que eu volto a repetir. A criação de referências, né? Ou seja, você criar pequenas iniciativas que gerem valor, né? Que produzam resultados, com experimentação, com essa sequência que a gente está montando. Entendendo o cliente, experimentação, valida, cria um MVP para isso e coloca esse negócio no ar. Essas referências é que produzem o movimento, sabe? Que é isso que motiva. Cara, deu certo, vamos fazer de novo, vamos aumentar, vamos crescer mais isso, vamos botar mais gente. Esse movimento, para mim, é que contamina. Acho que essa contaminação ela precisa ser provocada. Ela precisa ser algo que a gente tem que estar sempre regando. Enfim, acho que é algo que a gente tem que trabalhar bastante. E essa hora... Bate na cultura, né? Novamente, eu acho. Né? Acho que vai ter que ter um episódio sobre pessoas, cultura. né? Acho que vai ter que ter. Aí a gente vai chegando naquela hora que a gente não gosta, que a gente se diverte tanto conversando aqui, né? Passa tão rápido que... Mas eu já quero aqui firmar alguns compromissos pro próximo episódio. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco mais de detalhes sobre como construir, como chegar a uma melhor solução, né? E como entregar uma proposta de valor para o nosso cliente. Hoje, basicamente, a gente falou de como entender bem o nosso público-alvo, né? Detalhamos, a gente até no primeiro episódio falou um pouco sobre isso, mas hoje a gente conseguiu detalhar com bastante profundidade, né? Falar sobre ferramentas, né? Para entender bem quem é o nosso cliente, né? Falamos também sobre o mercado. E vamos chegando agora aqui nas etapas finais desse processo. E eu vou passar a palavra aqui para você. E Rafa, o que achou do episódio de hoje? Cara, eu vejo assim, complementando o ponto que você trouxe, de fato, hoje ficou claro para mim aqui nas discussões, até aprendizados, sobre como a gente consegue abordar um recorte de mercado, sobre um conceito de como uma startup está fazendo isso e como empresas grandes têm dificuldades, mas estão nesse movimento de buscar soluções que atendam um nicho de mercado. E assim, eu vi que estamos nesse caminho de discutir cada vez mais como que a gente consegue não só entender o público, mas como que a gente pode propor soluções. Eu vejo que esse próximo episódio aí, fazendo como o Renan falou, fica ligeiro. Que tem coisa boa pra gente discutir no próximo capítulo. Boa. Eu acho, do meu ponto de vista aqui, eu acho que tudo que a gente vem discutindo, né? A gente vem discutindo muito insumos ali, pra gente ter um embasamento pro nosso produto digital. Então a gente tá criando os alicerces para que a gente tenha o nosso produto digital e para que ele tenha sucesso de fato, né? Para que não seja um fracasso e para que a gente não rasgue dinheiro, não rasgue esforço, não rasgue tempo. Então eu acho que o próximo episódio, que vai vir essa questão que você já deu até um pequeno spoiler de solução, eu acho que vai ser bem interessante porque a gente vai recapitular tudo que a gente discutiu, mas um olhar já para frente, né? Um olhar já de como que a gente pode gerar valor. Eu acho que vai ser bem interessante. Sem dúvida. Fiquem ligeiros no próximo episódio. Sem já dúvida. criando memes. Com essa carinha de menino de condomínio, ele fique ligeiro. Não, sem dúvida, cara. A discussão é interessantíssima. E eu acho que a gente aprendeu bastante sobre esse processo de construção da ideia do produto, etc.
A gente falou bastante lá desde o primeiro episódio de o que é um produto, como é que é esse conceito, diferença disso para o projeto. Falamos bastante hoje sobre como definir a persona, resolvemos o problema de quem é essa pessoa, em que mercado, que classe social. A gente falou bastante sobre isso. Você vê, cara, a gente passou 2 episódios discutindo esse negócio. E aí vem acho que o paralelo da história, né, cara? Como é que você acha que você consegue ter um insight e sair fazendo, né, cara? Assim, tem que repensar muito isso, né? Isso aí é para você que tá olhando para a perspectiva de construir produtos que de fato ativem valor. A gente precisa construir, sim, uma base, um movimento de recorrência, de entendimento, validação, entendimento, validação do nosso cliente, do problema, do mercado, do conceito do produto, e a cola desse negócio é a construção de valor. E aí, você vê, 2 episódios depois, a gente começa a falar de solução, que provavelmente vai encaixar em tecnologia, etc. Olha, né? E é uma questão de cultura de novo. Você falou validação 3 vezes e não falou erro. Você falou validação. Porque tá já no DNA. Porque não é mais sobre a cultura do erro. Cara, é a cultura da validação, da experimentação constante. O erro ele já tá intrínseco, faz parte do jogo. Então esse é o grande ponto de discussão aqui. Conforto mental, né? Conforto mental. E olha só, 4 pessoas com background de tecnologia, discutindo produto, que nós falamos muito mais sobre produto nesses 2 primeiros episódios. Mas você fala, cara, que hora que entra a tecnologia? Não é que entra a tecnologia. A tecnologia é o core disso tudo, gente. Faz parte, né? Tá intrínseco aqui também. Então entendam que tudo isso que a gente discutiu tem um viés tecnológico sempre. Mesmo que não fale ali tecnicamente sobre um engenheiro, sobre qual funcionalidade, sobre alguma... Qual é a tecnologia que vai ser Qual é a aplicada. tecnologia. Nós vamos chegar lá, não vamos chegar lá. Vamos chegar lá, mas o mais foda aqui do nosso papo é menos sobre metodologia, qual é a metodologia foda, menos sobre qual é a tecnologia da NASA e muito mais sobre resolver problemas o tempo todo. É isso aí. Gerar valor. Menos sobre by the book, mais sobre, cara, que ações eu preciso para impactar esse cara. Como eu produzo impacto, né? Ó, eu estou extremamente feliz desse bate-papo de hoje e quero já agradecer vocês aqui por enriquecer esse papo. O time tá lindo aqui, né? Ver os pensamentos diferentes, né? Como cada um se complementa um com o outro. E vou abrir aqui para as considerações finais, para cada um fazer seu agradecimento, mandar um beijo para patroa, né, Rafa? É isso aí. Sempre. Agradecer Manda o a link. Vamos lá, os agradecimentos finais. Primeiramente aqui, o nosso host da noite. No próximo episódio vai ser você ou vai ser o Renan, vamos ver. Mas ó, a gente está fazendo aqui, né, uma rodada, inclusive, uma democracia de que o host nem sempre é a mesma pessoa. Então, primeiro agradecer aqui ao host, o Wellington Borel, que mandou super bem aqui Mitou. na dinâmica. Tamo junto. Mandou bem Tô demais. aprendendo com o Zé, aprendendo com o Zé. Traga o feedback aí, Zé. Mandou bem demais. Vou mandar um NPS, hein? Mitou. Vamos ver se a voz dele não ficou baixa. Tá? Agradecer teve empolgação, meu né? parceiro de vida aqui, Renan. O Rick também, que tá aqui, que tá sempre apoiando a gente. Ô, Rick, vem Encheu dar um o cara, alô nosso aqui. Vem cá amuleto dar um da alô sorte. aqui. Dá um alô Só aqui, aparece aqui pessoal, pra dar um rapidinho. salve aqui. Salve, galera. Rick é a nossa muleta da sorte. Meu parceiro Zé também tá sempre aqui. Então, agradecimento aqui, especialmente pra nossa turma. Como que te acha hoje. nas redes sociais, Rafa? Redes sociais, estamos aí, como sempre, no LinkedIn, Rafael Mazaro, e no Instagram, Repete. Instagram. Mazaro Rafael. The Books on the E Table. agradecer aqui ao Podcast no Bar, agradecer ao Voz e Conteúdo, que nos apoiaram nessa empreitada aqui, o passe. Desde a concepção do problema. Desde a concepção do problema, exatamente. Esses são meus agradecimentos aí, Borel. Vai lá, Renan. Boa. Não, tô muito feliz. Mais uma noite aqui com vocês, aprendendo muito. E também conseguindo compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é pequena perto da de vocês. E muito feliz também, agradeço todo mundo que esteja vendo, que esteja acompanhando. Espero ter contribuído de alguma forma com algum insight que vocês tiveram aí. E é isso, acho que meu LinkedIn é Renan Cap, com 2 P's.
E Instagram RenanCap _. Não é ao contrário, igual do Rafa. Ô, Renan, você falou que tem uma pequena experiência, mas eu quero saber se em algum episódio você vai falar sobre 2 experiências suas. A primeira, Vixe. a do Vale do Silício, e a segunda sobre o squad que você esperando. montou na festa da Tô empresa. esperando. Tô esperando falar disso. Isso aí vai vir no episódio bônus. Cara, vou deixar aqui meu agradecimento também. Eu acho que cada papo desse é um aprendizado tremendo para mim. E é um prazer enorme dividir a mesa com vocês. Aprendo cada vez que a gente está aqui junto, trocando ideia. Sempre Mais um surge- brinde, mais um brinde. Pô, tá Acabou aí, vazia. meu Deus. Sempre do surgem céu. coisas novas aqui, né? Convido aí a galera a assistir o próximo episódio. Como o Borel falou no início, a gente tá gravando uma minissérie falando sobre aí esse trajeto de construção do produto aí, né? Desde a concepção até a instrumentação e fazer a ideia ganhar vida. Então, esse é o propósito. O nosso propósito aqui é esse, é falar sobre isso. Agradecer muito a quem está assistindo a gente, agradecer vocês aí por poder beber dessa fonte tão importante, tão valiosa. Olhei aqui, abri o Instagram para dar uma olhada, ver qual é. Vai lá, Zé, quais são suas redes No sociais? LinkedIn, José Roberto Oliveira. E no Instagram, josé.robertoj. E, cara, um agradecimento especial pra minha esposa que me liberou pra estar aqui. Viviane, te amo. Mitou. Esse foi ele imitou agora. Peraí, deixa eu ver. Pra minha Corta. filha, Mas eu acho que acabou o podcast. para os meus filhos, pra minha filha Bia, pro meu filho Miguel, pra minha filha Giovana, que, enfim, estão aí cedendo o tempo deles, né? O tempo de eu estar com eles, pra estar aqui gravando e, enfim, aprendendo pra caramba com vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Beleza, ó, eu sou o Wellington Borel nas redes sociais, Instagram e também no LinkedIn, o wellington.borel. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o nosso próximo episódio. Um forte abraço. Um último comentário. Produto Gente, piloto. Produto piloto. Mas, gente, ó, galera da Voz e Conteúdo, se você é aquele cara que pensa que é impossível gravar um podcast, é difícil pra caramba sentar lá e botar a voz pra fora e contar as tuas ideias, vem aqui no Tia Café, um ambiente acolhedor pra caramba, com esse time campeão, uma galera cheia de experiência, que te deixa à vontade, um Orienta. ferramental acessível, que orienta, te oferece uma cachaça pra você ficar mais animado. O bar é maravilhoso. Aqui o Tia Café são 30 e tantos bicos de chopp. Gente, cola aqui, que esse é o Joga ponto. no Google e cola aqui. Cola aqui, cola com nós. Boa, é isso. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Valeu, episódio. Um abraço.